Amados irmãos, graça e paz, de sentar. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Jó, no capítulo 3. Jó quebra seu silêncio e ele deseja jamais ter nascido. Irmãos, o capítulo 3, ele pode ser dividido em três partes que vão aumentando a sua intensidade, a sua força, vai se tornando mais intimista a cada passo que vai sendo dado. Aliás, todo o texto de Jó, a partir de agora, ele vai se tornando mais interior, subjetivo, intimista. Nós precisamos ter muito cuidado ao analisar aquilo que está sendo dito, por que está sendo dito, quem está falando, para que a gente não tenha, digamos assim, exemplos equivocados ou ensinos equivocados por parte da palavra em virtude de interpretação deficiente. Então, no livro de Jó, no capítulo 3, abra sua Bíblia aí. Quero agradecer aos irmãos, que na semana passada eu não tinha seguidor nenhum e agora já tenho 50. Então eu tive um avanço muito grande. A partir de agora é que eu vou ver a progressão, né? Porque para quem não tinha nada, teve 50, para mim é 500%, né? É como aquele, eu estou aqui celebrando assim, mas eu me lembrei, só para quebrar o gelo um pouquinho, daquele pirra que chega em casa e manhã, na escola eu ganhei a corrida. Aliás, quase ganhei, eu fui segundo lugar. Quem é que estava? Estava eu e minha irmã. Então, estou mais ou menos nessa linha, né, da celebração. Jó, no capítulo 3, nós vamos ver essas três partes. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo com todo cuidado, com todo cuidado. O texto diz assim, nos versículos 1 a 10, Jó vai expressar o seu desejo de nunca ter nascido, e Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele vai desejar que esse dia nunca tivesse existido. Vamos lá, dos versículos 1 a 4, o texto diz assim: depois disso, ou seja, depois de tudo o que passou, nos capítulos 1 e 2, depois de todas as perdas que ele sofreu, e eu quero que você lembre que a condição de Jó agora é estar no estado total, miséria absoluta, totalmente chagado no corpo, sem ter condições de dormir, todo se coçando com caco de telhas, acompanhado dos seus amigos. Ele está realmente no fundo do poço. Esse é o estado em que Jó se encontra. E é a partir daqui que começa esse relato. Então, depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importa com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Irmãos, só algumas observações. Aqui, o versículo 3, pereça o dia do nascimento. Aqui é o seguinte, irmãos. O linguajar de Jó mudou absurdamente. Absurdamente. Por quê? Porque a gente não vê agora um Jó com aquele linguajar, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele não está mais na sua... Ele não está calmo. Ele está expressando a dor da sua alma. Uma palavra qualifica aquilo que Jó está fazendo agora. Ele está desabafando. E no desabafo, ele começa a dizer algumas coisas que o bom senso por si já mostra que o estado emocional de Jó já não é bom. Por quê? Porque essa submissão que Jó tinha no início, agora não existe mais. Agora nós vamos ouvir gritos de uma alma torturada, de uma agonia profunda, são clamores de uma alma que dói.
São clamores de uma alma que estão expressando, muitas vezes não expressa a convicção real, mas ele está desabafando, ele está botando para fora. São palavras ditas ao vento. E como é que a gente tem ideia disso, pastor? Em primeiro lugar, na língua original, os verbos que são utilizados mostram essa ideia de amaldiçoamento, de grito, de clamor. E outra coisa, irmãos, ele está amaldiçoando o tempo passado. Isso é no mínimo insensatez. Isso é no mínimo ilógico. Porque todos nós sabemos que o tempo é um elemento que a gente não pode fazer absolutamente nada quando ele passa. O que passou, passou. Você não tem como reverter mais o tempo. Administre bem o seu tempo, por quê? Porque, além dele ser inexorável, não admitir mudanças, é uma coisa que, uma vez utilizada, não tem como a gente voltar atrás. E Jó está aqui desabafando. Ele está mostrando que a sua própria existência, que no passado tinha sido de alegria, agora a existência dele é um fardo. E ele contrasta esse fardo, e a gente vê isso muito forte. No versículo 4 aí, ele diz assim: transforme-se aquele dia que já passou, transforme-se ele, Deus lá do alto, não se importa com ele, transforme ele em trevas. Por quê? O ato criador de Deus, em tese, e na cultura, principalmente na cultura judaica, o ato criador de Deus envolve a luz como elemento principal. Quero lembrar a vocês, Gênesis no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, 1 a 4, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face e tal, o Espírito Santo parava, tarará. Aí no versículo 3 ou 4, só uma frasezinha: disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a parte de luz está diretamente ligada ao Criador. A atividade de criação está diretamente ligada a esse sentido que os orientais, os antigos, davam à luz, ligada ao ato de criação. É uma linguagem, Jó emprega uma linguagem semelhante, mas ele está com o seu coração angustiado, amargurado, dizendo palavras da boca para fora, desabafando mesmo de verdade. Ele segue seu desabafo, versículos 5 a 7. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite dessas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Eu quero lembrar aos irmãos que nós agora estamos num texto estritamente poético. Não obstante, Jó está derramando a sua alma no desabafo. Esse desabafo é recheado de figuras de linguagem, de metáforas, de símbolos, para mostrar aspectos desse desabafo. Aqui a gente vê o reforço do conceito de que esse dia do nascimento dele não exista. E aqui ele amaldiçoa o seu dia, mais uma vez, versículo 7, dizendo: não seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. E ele continua amaldiçoando. Versículos 8 a 10. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Aqui é uma observação interessante. No versículo 8, Jó está clamando no seu desabafo para que os amaldiçoadores profissionais ajudassem ele nesse amaldiçoamento. E aqui eu gostaria de dizer essa profissão antiga,
Do mesmo jeito que aqui a gente viu, os carpideiros, nessa época, na antiguidade, sobretudo no Oriente Médio, também era comum os amaldiçoadores profissionais. Coisa difícil. Na Bíblia fala sobre um amaldiçoador profissional, um camarada chamado Balaão. Ele foi contratado, em tese, por um rei para que amaldiçoasse Israel, mas ele não conseguiu. É um amaldiçoador profissional, que ele era contratado e era muito provável que quanto maior a quantidade de línguas ele soubesse, e quanto maior o número de deuses que ele soubesse, mais caro e mais bem pago era o seu serviço, porque ele poderia amaldiçoar em várias línguas e amaldiçoar na força de vários deuses. A cultura oriental não é a nossa cultura. Tá? Amaldiçoadores profissionais. É triste saber, mas infelizmente aqui no Brasil estão fazendo isso de graça, né? Tem muita gente que além de fazer isso, está fazendo sem receber dinheiro nenhum, mas esse é o contexto de Jó. Outra coisa também, ele está chamando os amaldiçoadores para atiçar o Leviatã contra o dia dele. A ideia é simples. O Leviatã, irmãos, aí vem uma grande polêmica do livro de Jó entre os teólogos. Por quê? Porque uma parte dos teólogos, sobretudo, alguns que trabalham mais essa linha das religiões, eles entendem que o Leviatã é uma espécie de monstro mitológico do mar, um monstro mitológico marinho. Mas algumas características desse Leviatã, até mesmo no livro de Jó, e alguns teólogos liberais também entendem a possibilidade e a razoabilidade de que esse Leviatã fosse um nome para o que hoje a gente conhece como crocodilo. Então, é possível que você pegue uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, é possível que, ao invés de Leviatã aí, você tenha crocodilo. É possível, é possível. Por quê? Porque existe, de fato, essas duas possibilidades. Mas isso não retira o que Jó quer expressar. O que é que ele quer expressar? É simples. Ele quer um amaldiçoador profissional, certo? Que amaldiçoe, que clame para que o Leviatã se levante e o engula o dia que ele nasceu. Ele quer um bicho forte das trevas, mesmo tal, que vá lá e retire da existência o dia que ele nasceu. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber, pelo andar, pela forma como Jó está falando, que as crises que antigamente eram crises situacionais, agora começam a se transformar em crises existenciais. Uma crise situacional, ela ocorre quando algo retira temporariamente o nosso equilíbrio. Só que muitas coisas tiraram o equilíbrio da vida de Jó, e Jó agora começa a entrar numa crise existencial, porque ele começa a se perceber como um erro. Jó começa a se imaginar, a se perceber como um erro. Irmãos, isso é fácil de raciocinar, sobretudo para aquele que tem uma mente religiosa. Eu vou explicar por quê. Olha, isso é fácil acontecer, inclusive, com a gente. Só tem eu e Deus nesse universo, digamos assim, de raciocínio e de ligação, né? Se Deus, ele é poderoso, é bondoso, é maravilhoso, sabe todas as coisas, sua sabedoria é perfeita, seus atos são perfeitos, ele é misericordioso. Bom, se ele é tudo isso e eu sou humano, fraco, falho, problemático, tomo decisões erradas, às vezes desprezo esse Deus, então é muito fácil para muitos de nós. Bem, gente, estou passando por essas situações difíceis,
Deus é bom e eu sou ruim. Então, a probabilidade do cara errado ser aí, sou eu mesmo. Então, ele começa a se lamentar e entra numa crise existencial, falando contra si mesmo. E essa crise vai se aprofundando. Veja agora que o desejo de Jó, já que ele não tem condição de eliminar o dia, aí ele cai um pouquinho mais em si, se realmente o dia eu não posso eliminar. Bom seria que eu tivesse sido abortado. Aí vem a segunda parte. Dos versículos 11 a 19, ele desejava muito no seu coração que ele tivesse sido abortado, um aborto. Aí ele começa a se expressar. Por que foi que eu não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Por que foi que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis, aos conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Veja só, irmãos, sobretudo nos versículos 11 e 12. Para Jó, a segunda melhor opção, depois de nunca ter nascido, no caso, o dia não ter existido, a segunda melhor opção seria morrer ao nascer. Então ele começa a cair mais em si, ele lamenta que a sua mãe tenha deixado ele viver. E o desabafo de Jó vai ficando profundo, perigoso. Jó começa a imaginar a morte como sendo algo bom, positivo. Jó começa a flertar com a morte, como se a morte fosse lhe dar aquilo que nesse momento ele mais anseia, que é paz e descanso. Jó está meditando na morte, e quanto mais ele pensa na morte, mais a morte fascina a vida de Jó, como uma alternativa para pôr um fim nas suas dores. Aí ele fala sobre pessoas que estão mortas, que estão debaixo da terra, e que foram grandes reis, grandes figuras, mas que agora está morto. E eis uma coisa que, de fato, a morte faz. A morte é um juiz de uma régua muito reta. Não existe rico, nem pobre, nem sábio, nem indouto. Não existe forte, nem fraco. Não existe mais habilidoso, no mais bestinha. Não tem jeito. Quando morre, meu irmão, vai todo mundo para debaixo da terra. A régua é reta demais. É muito... A morte, ela trata com muita igualdade, uma isonomia terrível. Pode melhorar a qualidade do túmulo, né? Pode botar uma lápidezinha mais bonita. O camarada pode até ser cremado. Mas a realidade é única. A morte regula todo mundo pelo mesmo nível. Quando chega na morte, meu irmão, a morte é um juiz muito terrível. Aí ele começa a flertar com a morte, ele começa, na sua imaginação, a perceber que reis, conselheiros, governantes, toda essa galera que fez muita coisa, está onde? Debaixo da terra. Lá, quietinho, não está se mexendo mais, está ali paradinho. E ele começa, olha, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali, no lugar de morte, os ímpios não se agitam. Ali, os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Por quê? Porque não houve mais os gritos
do feitor de escravos, ou seja, o escravo não ouve mais o seu senhor lhe chicoteando, lhe batendo. Versículo 19 fecha com muita qualidade. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre de seu senhor. Veja, ele enxerga na morte virtudes. E ele começa a namorar com a morte. Mas é um desabafo. Ele está botando para fora. Pessoas importantes, crianças abortadas, ímpios, escravos, os grandes e os pequenos, uma vez separados pelos preceitos do mundo, agora está todo mundo ali, lado a lado, um de lado do outro. Né? O senhor, o escravo, se morreu, está ali, um de lado do outro. Essa importância não tem mais, a morte regrou, ele enxerga virtudes na morte. Aí a coisa vai ficando mais séria. Por quê? Porque a crise existencial dele vai achando mais espaço na alma dele. Veja agora a partir do versículo 20. Ele faz uma pergunta angustiadora. Pergunta simples. Por que é que a vida é dada para as pessoas que sofrem? Essa pergunta é muito séria. Versículo 20. Por que é que se dá luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte e esta não vem. E a procuram mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que é que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Os meus gemidos transbordam como água. Jó questiona por que é que a vida é dada para pessoas que vão se atormentar. Jó entende que não tem paz. Ele se queixa. Essa pergunta que ele faz é incômoda. Porque para Jó a morte se tornou algo desejável. Ele entendia, e o texto nos mostra, que logo no começo, aquela cerca de proteção que estava sobre ele, agora se transformou numa cerca de inquietação contra ele. Jó flerta com a morte e faz uma pergunta forte. Por que dar vida às pessoas que sofrem? Essa é uma pergunta muito séria. E essa pergunta não é feita aos seus amigos. Esse desabafo é feito no sentido de colocar para fora aquilo que está no seu coração, mas é uma pergunta que, em tese, é dirigida àquele que criou a vida. Deus, por que é que tu dá a vida a pessoas que vão sofrer? A ideia é essa. O que é que está no coração de Jó? O medo, o grande temor. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. É por isso que Jó está namorando com a morte. É por isso que Jó está flertando com a morte, enxergando a morte como uma saída para os seus problemas. E ele profere um questionamento profundo. Esse questionamento, muito provavelmente, é o questionamento que vai suscitar a ira dos seus amigos, que a partir de agora vão começar a fazer inquirições contra ele. E nós vamos ver cada um deles com todo cuidado. Irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais do capítulo 3 do livro de Jó. A primeira verdade, irmãos, é que Jó, ele é um ser humano. Jó é um ser humano, é um homem.
E aqui eu gostaria de, logo de cara, de forma doutrinária, fazer com que você entenda que as personagens bíblicas são pessoas reais, comuns, que passaram pelos problemas da vida, assim como eu e você passamos. Eles não têm nada em especial em comparação conosco. As dores, os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que eles passam, eles não são super-homens, não são pessoas melhores do que nós, não, irmãos. Eles são pessoas iguais a nós. E essas pessoas que são iguais a nós nos ensinam pelas atitudes que elas tomam, pelas decisões ou acertadas ou erradas, mas são seres humanos como nós somos. Nós temos uma ideia, muitas vezes, de enxergar as personagens bíblicas como sendo pessoas que não fossem pessoas que vivessem na realidade, que não sofressem, fossem pessoas especiais, só pelo fato de estarem registradas biblicamente. Mas a Bíblia registra seres humanos que sofrem. E eu louvo a Deus porque existem livros na Bíblia como Salmos, como Eclesiastes, como Provérbios, como Jó, que mostra a nossa humanidade. Irmãos, nós somos humanos. Desconfie de toda e qualquer expressão religiosa que tenta retirar a sua humanidade. Desconfie. E aqui eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, existem pessoas que creem em Deus assim como cremos, mas de forma muito falsa admitiu a hipótese na teologia da prosperidade que qualquer sofrimento cristão ou qualquer sofrimento que um crente passa é falta de fé. E não é assim. Pessoas piedosas, devotas, personagens bíblicas como Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal, Deus deu testemunho dele, ele está chutando o pau da barraca, entendeu? Ele está expressando mesmo, são palavras da boca para fora, são, mas ele está botando aquilo para fora, aquilo dói. Quem tem uma alma sofrida e quem sofre com crises, sabe como muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa. Jó está emocionalmente abalado, ele está dizendo coisa da boca para fora. A sua alma dói, ele sofreu perdas profundas de família, de bens, de autoridade, de muita coisa ele perdeu a sua saúde, perdeu a estabilidade. O texto diz que ele está com medo, ele está em crise, ele está vivendo amargamente. E ele quer saber o porquê. Irmãos, nossa alma dói. E muitas vezes, nós precisamos chorar. Eu gosto da definição de igreja, a definição socioemocional de igreja, quando diz que igreja, em tese, é um lugar que nós nos reunimos para sorrir com os que sorriem, mas também deve ser um lugar para chorar com os que choram. Existem muitos de nós, irmãos, que estão vivendo momentos complicadíssimos interiores. Muitas vezes tendo que expressar fé, mas lá dentro, às vezes, essa fé ela não é tão sólida. Aqui a gente vê Jó que no capítulo 19, no versículo 25, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Mas aqui nesse momento, meu irmão, ele está chutando o pau da barraca. Está amaldiçoando o dia, está amaldiçoando o vento que nasceu, está amaldiçoando a ele mesmo. Fez um questionamento honesto. E aí vem o segundo ponto, Jó expressa suas emoções honestamente para Deus. E aqui eu vou tocar numa ferida. Irmãos, quantas vezes nós
já não tivemos raiva de Deus. Porque simplesmente Deus tomou algum tipo de rumo que nós não esperávamos, que nós não gostaríamos, e que na nossa condição, no nosso entendimento, a gente entende que não deveria passar por aquilo ali. Quantas e quantas vezes nós, eu digo por mim, irmãos, eu digo por mim, aqui eu vou dar um testemunho meu, eu já fiz oração cínica. Porque eu fiz o certo, do jeito certo, como a Bíblia manda, e deu tudo errado. E na minha oração cínica, lá por dentro, cheio de ódio, eu fiz uma oração ao Senhor agradecendo e dizendo: Senhor, muito obrigado, fiz como a tua palavra manda e eu estou aqui na desgraça. Obrigado pela desgraça recebida. Bem cínico mesmo. Eu vou tocar na ferida de novo mais uma vez. Quantos e quantos aqui já não entraram nessa igreja aqui para orar e dizendo assim: Senhor, viver desse jeito que eu vivo, não tem condições mais não, retira a minha vida, que não vale a pena mais não. Quantos de nós? Eu pelo menos conheço um. Eu passei por uma situação difícil em minha vida e eu orava mesmo: Senhor, tem condição não. Para que tanto preparo, para que tanta coisa, para que tanta coisa que eu passei no mundo, para dar desse jeito que eu estou, essa situação. Senhor, minha vida faz sentido, retira, bota, sei lá, dá para outro. Dá oportunidade para outro. Eu não conseguia me enxergar mais como uma solução, como uma expressão de Deus. Eu não conseguia, eu estava com o meu coração cheio de ira diante do Senhor. E muitas vezes, irmãos, esse é um fato, se não tivermos cuidado, muitas vezes a nossa falsa interpretação, o nosso falso conhecimento, pode nos levar a tomar esse tipo de atitude. É possível que algum dia da sua vida, como Jó, você tenha chutado o pau da barraca e ter orado como eu orei de forma cínica, ter orado como Jó orou pedindo a morte. É possível? É. Agora eu tenho uma palavra de esperança para você. É que Deus não observa apenas as palavras que saem da tua boca. Deus observa as motivações que estão no teu coração. E Deus sabe o mais profundo do teu ser. E muitas vezes, irmãos, a gente, no nosso coração, a gente fica nesse misto de fé, de convicção, mas também aquele misto que é da nossa humanidade, de questionar. E Jó fez isso, Jó é humano. É melhor, irmãos, um questionamento sincero do que uma fé cínica. Jó faz um questionamento sincero. Ele está abrindo o seu coração. Mas perceba que no seu lamento, em nenhum versículo, você vê palavra dirigida diretamente contra Deus. É por isso que o texto mostra, de forma bem interessante, que nada ele não tinha dirigido ao Senhor, no final do capítulo 2, ele não tinha dirigido a Deus nenhuma palavra contra o ser Deus. E aqui uma coisa interessante, irmãos, ele faz uma pergunta complexa. Uma coisa é questionarmos o propósito de Deus com interesse genuíno em conhecer a vontade de Deus. Outra coisa é questionarmos as motivações de Deus e questionar o caráter de Deus, como se Deus quisesse o mal de cada um de nós, o mal das pessoas. Quando a gente pensa que Deus é o nosso inimigo em função da quantidade de problemas e crises que a gente está passando naquele momento, sabe o que é que acontece? A gente perde a fé, a gente não enxerga de forma saudável mais a Deus e viramos as costas para Ele.
mesmo que fazendo isso de forma cética, agradecendo pelas desgraças que acontecem na vida, como um dia eu orei. Eu já orei assim, de forma irônica, como se Deus não tivesse tido vontade, nem tivesse poder de modificar nenhuma das coisas pelas quais passei. E eu orei com cinismo. Depois, irmãos, quando eu caí em si, eu orei e pedi muito misericórdia ao Senhor. Mas eu louvo a Deus por causa da presença do Espírito Santo, que utiliza textos e pessoas como essas assim, para mostrar que eu sou humano, tenho falhas, tenho problemas, e que Deus enxerga além dessas falhas, porque Ele me enxerga com olhos de amor. Quando eu me arrependo e vou para Ele, quando a gente se arrepende e vai para Ele, o amor dele estende-se a gerações e gerações de nossas vidas. Irmãos, os porquês da vida, Jó faz muitos porquês. Quando surge tensão e os problemas em algum ponto, as pessoas geralmente perguntam: por que, Senhor? Por que é que isso aconteceu comigo? Por que é que isso aconteceu agora? Por que é que está acontecendo assim? Se eu não esperava por isso, por que isso está sendo desse jeito? Por que é que o sofrimento veio até a mim? Por que é que eu estou sofrendo assim? Irmãos, eu quero ressaltar nessa experiência de Jó ainda mais algumas coisas, como por exemplo, nós precisamos entender que a nossa experiência humana é marcada e manchada pelo pecado. Nós estamos numa humanidade decaída e o pecado está diretamente ligado ao sofrimento. O salário do pecado é a morte. As consequências do pecado são fortíssimas. E nós sofremos aspectos dessa pecaminosidade. Nos afeta, às vezes de forma muito direta, às vezes indiretamente. Outra coisa, irmão, nós precisamos entender, já falamos sobre isso aqui. O sofrimento, ele não é o nosso verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Nós precisamos aprender com a Bíblia o sentido de que a Bíblia nos ajude a crescer e amadurecer através dos sofrimentos. Utilizar o sofrimento ao nosso favor, ao nosso benefício. E outra coisa, o sofrimento na nossa vida, ela tem um fator de utilidade. Vocês hoje souberam que eu orei de forma cética e cínica. Vocês hoje souberam que eu já orei pedindo a morte, nesses bancos aqui mesmo. Eu tive experiência com sofrimento, irmãos, para poder compartilhar com vocês e para mostrar que você não é o único que está sofrendo, não. Tem muita gente que já sofreu, tem gente que está sofrendo agora, tem gente que está passando por dificuldades, e aquilo que você está aprendendo agora com seu sofrimento, nesse momento, você vai utilizar lá na frente para erguer alguém que está no fundo do poço, porque você vai conseguir passar, vai conseguir vencer, você vai entender, se você perseverar. Meu irmão, existem épocas na vida da gente que a maior prova de fé que a gente dá é perseverar. A maior prova de fé que a gente pode dar é perseverar. Sustentar mesmo, perseverar. É uma luta, irmãos. Outra coisa, existem muitos desses porquês que nós não sabemos. Mas Deus sabe. Quero compartilhar com os irmãos uma experiência que tive. Eu tenho o hábito, às vezes quando eu estou sem fazer
assim, eu estou lendo algumas coisas, eu tenho o hábito de compor mensagens para pregar, organizar, esboço e tal. Um dia de manhã, eu ainda morava em Santa Rita, coloquei o texto de Romanos. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Botei lá, estava olhando o texto, recebi uma ligação. Um amigo meu dizendo que a mãe de um outro amigo meu havia sido morta aqui nesse bairro, Jaguaribe. Estava indo para um culto de oração na igreja, no caso aqui, a Assembleia de Deus, e na esquina, um ladrão assaltou ela e deu um tiro na cabeça dela, a queima-roupa, ela indo para a igreja. Recebi a mensagem, em tese a gente deveria, era uma pessoa conhecida, fazer alguma coisa para ajudá-lo. Desliguei o telefone, levantei a cabeça, olhei para o monitor do computador, estava escrito lá: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu. Aí eu não aguentei, aí eu desliguei o computador. Aguento não, Senhor. Aí eu não consigo raciocinar, me perdoe, mas eu não consigo entender como é que um tiro na cabeça da mãe de um colega meu vai concorrer para o bem. Eu não entendo. Entrei em parafuso e comecei a interceder. Meu Deus, como é que pode? Como é que vai? Como é que é? Como é que isso vai concorrer? Que bem a gente pode tirar? Meu coração já cheio de ira. Porque o camarada dá um tiro numa senhora que vai para um culto de oração, me perdoe. E eu comecei a interceder e vi, irmãos, que do ponto de vista dele e dos planos dele, de fato, ele faz coisas que nós não temos a menor ideia, nem temos a menor compreensão dos porquês. Isso é uma convicção de fé. E existem coisas que acontecem conosco nessa terra, que não tem religião, nem filosofia, nem professor, nem ninguém que vá responder os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Sabe por quê? Porque ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Um dia, quando o nosso corpo glorioso chegar, que a gente tiver face a face com o Senhor, todas as nossas dúvidas haverão de ser tiradas só em olhar para Ele, para a sua glória. Mas aqui nesse mundo, Deus em sua soberania, irmãos, Ele não tem necessidade nenhuma de provar nada para ser ninguém. Porque quer eu creia ou não, você creia ou não, Ele é Deus, continua sendo Deus, para sempre será Deus. Ele não tem tempo, a gente tem passado, presente, futuro. Deus é eterno presente, porque Ele enxerga o tempo de uma forma absoluta. Nós vemos um tempo de uma forma relativa. Por que é que Ele enxerga o tempo de forma absoluta? Porque Ele é o Criador do tempo, Ele tem o domínio das coisas nas suas mãos. E se o que Ele permitiu, o que Ele colocou, é para o bem, mesmo que não entendamos, nesse momento, haverá um dado momento que o Senhor nos mostrará. E a gente vai saber dele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem sabes. Terceira coisa que eu quero destacar: Jó está expressando a sua ira.
E aqui Jó está fazendo algo que é emocionalmente saudável, porque a ira, irmãos, é de uma energia emocional terrível. Quando você está irado, que você verbaliza e estoura, o que é que acontece? Você acaba com os seus relacionamentos. Ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa irada, quer? Só tem um problema. Quando você internaliza a ira, quem estoura é você. O doutor Gary Collins, autor de um livro chamado Aconselhamento Cristão, em um ponto que ele fala de aconselhamento para traumas da vida, ele diz que quando a gente lida com a ira, nós precisamos ter mecanismos de, ele chama, ventilar a ira. Se eu boto para fora, eu acabo com os relacionamentos. Se eu boto para dentro, somatizo, viro doença. Eu faço o quê? Bem, irmãos, só existe uma pessoa que pode compreender o nosso coração, uma pessoa que pode receber essas palavras. E é Deus através da oração. É o aspecto terapêutico da oração, aliviando as nossas iras. Quando você tiver com o seu coração assim bem irado, quando você tiver com aquela vontade de voar no pescocinho do seu inimigo, quando você estiver na frente daquela pessoa que está mentindo descaradamente para você, você já sabe a verdade. Não faça como o pastor Cassé, não, que trava os dentes. Receba aquela pancadinha ali e tal, mas depois ventile isso. Coloque tudo para o Senhor. E clame para que o Espírito Santo de Deus trabalhe esse sentimento do seu coração. Não internalize, não guarde, não aloje essas coisas dentro de você. É por isso que Jó está fazendo algo que, como um ser humano, expressando a sua humanidade, inclusive trazendo para ele o benefício de um alívio, mesmo que temporário, pequeno, mas o alívio de dizer: a minha alma está doendo. A minha alma está doendo e eu não entendo. Eu não devia ter nascido. Minha alma dói. Existem, hoje na teologia cristã brasileira, o triunfalismo, a fé triunfalista, tem criado uma multidão de neuróticos, esquizofrênicos que não identificam mais a realidade e que negam a realidade da vida e que negam, inclusive, o sofrimento como um fator ligado à nossa existência. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com esse triunfalismo. Existem pessoas devotas a Deus que, mesmo sendo devotos a Deus, piedosos, sofreram. Eu fui ver a biografia de Lutero. Qual é a imagem que você tem de Lutero? Pois eu vou lhe dizer qual foi o fim de Lutero. Lutero encerra os seus dias morando com a esposa numa propriedade, um mosteiro em Wittenberg, numa casa que parecia uma caverna. E os historiadores são unânimes em dizer que Lutero encerra a sua vida de forma muito modesta e com a saúde muito fragilizada. Qual é a ideia que você tem de... Vou dizer um outro aqui, conhecido.
Qual a ideia que você tem de João Calvino? Doutrinador, reformista, tal, criou doutrinas principais, respeitado até hoje. Pois, irmãos, nos últimos dias de Calvino, morou em Estrasburgo, e às vezes ele tinha que vender livros da sua biblioteca particular para suprir as despesas que ele estava tendo. Calvino, em 1564, ano da sua morte, ele escreveu uma carta aos médicos informando que ele vinha sendo torturado por doenças. Quais eram as doenças que Calvino tinha? Artrite, pedras nos rins, hemorroidas, febres constantes, nefrite, indigestões, cólicas e úlceras. E ele também informa nessa carta que ele estava urinando sangue. Irmãos, muitos de nós, quando olha para o texto bíblico, vai para o texto bíblico com aquela predisposição de enxergar aqueles textos tipo: eis que eu estou contigo, aonde pisares os pés será teu. Eis que nem o fogo, nem a água, nem nada vai, tal. A gente já olha procurando essas brechas. Muitas das mensagens têm sido mensagens para massagear o ego, uma espécie de autoajuda gospel, como se a nossa esperança dependesse dessas massagens emocionais. Pois eu vou lhe dizer, na Bíblia, situações de penúria. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 a 4, as igrejas da Macedônia eram muito pobres. E as igrejas da Macedônia se mobilizaram para ajudar os crentes de Jerusalém, porque os crentes de Jerusalém eram mais pobres ainda. Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14, Paulo ficou doente e teve que ser amparado pelos irmãos de ali. Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30, um amigo de Paulo chamado Epafrodito, fiel testemunha de Jesus, adoeceu gravemente e quase morre. Os cristãos, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 34, quando se converteram, perderam seus bens. Tiago, no capítulo 2, no versículo 5, diz que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, mostra que Timóteo, amigo de Paulo, tinha problemas estomacais. E Paulo sugere que ele tome o quê? Um pouquinho de vinho para ver se alivia a acidez estomacal. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 8 e 9, Paulo diz que os crentes que têm comida e roupa devem se dar por satisfeitos, porque é muito perigoso querer ficar rico. E eu tenho visto aqui, e já contemplei esse ano, exemplo de gente querendo ficar rico, que agora está cheio de demônio. Exemplos bíblicos de que o sofrimento faz parte da vida. Igrejas que têm como slogan: deixe de sofrer. Canções que vêm: com Cristo é vencer, eu venci, vá. Irmãos, a vitória vem, mas nós precisamos entender que tempos difíceis também vêm. E precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Mas precisamos ter cuidado com o triunfalismo. Sabe por quê? Porque em nome desse triunfalismo tem muita gente orando a Deus dizendo assim: eu exijo, eu sou filho do rei, eu quero, eu dei o dízimo, a porta tem que ser aberta, senão tu és um Deus falso.
Aí às vezes não acontece. E agora? Como é que vai conviver com essa esquizofrenia, negação da realidade? Então, irmãos, o texto de Jó remete à nossa humanidade. Nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos correr para o braço do Pai. Nós precisamos entender que o Senhor é um Senhor gracioso, maravilhoso, mas que haverão lamentos, dificuldades, tristezas, problemas. Não estamos sozinhos, é verdade, mas tem certos lamentos. Transformação. Quando ela está dentro do casulo, que ela vai querer sair do casulo, o casulo começa a dar espasmos. Ela querendo sair de dentro do casulo. Se você chegar com um alfinetezinho e cortar, você consegue retirar a borboleta, ela vai estar perfeitinha, inteirinha. Só tem uma coisa, ela não vai voar. Por quê? Porque essa luta dela para sair do casulo ajuda a que ela crie as enzimas necessárias e o fortalecimento das asas depende disso. Muitas vezes passamos por sofrimentos em nossa vida. O Senhor coloca em casulos existenciais para que aspectos de nós possam ser melhorados, sobretudo o nosso caráter. O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, ele tem uma frase que parece uma bomba. Deus se importa mais com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Então, em determinados momentos, nós vamos ser provados, vamos ser testados, colocados nos casulos das dificuldades. Vamos ter que falar de esperança para os outros, mas no coração sem ter esperança nenhuma. Vamos ter que falar de provisão de um Deus provedor, mas sabendo que tem um bloquete de cobrança. No outro dia que não tem um centavo, se prepare. Agora não esmoreça não. Lição de Jó, coloque para Deus a inquietação. Ore para Ele. Ele consegue receber essas palavras de ira. Essa ira não pode ser colocada para as pessoas que estão ao seu lado, não, porque senão você vai acabar com seus relacionamentos. Essa ira não pode ser internalizada, senão ela vai se psicossomatizar e você vai ter uma doença. Está irado, meu irmão? Bote diante do Senhor em oração e conte tudo que está no seu coração para Ele. Ele é aquele que deseja ouvir. E é o único que tem condições de ouvir e não fazer censura para aquilo que você tem a dizer. Coloque diante do Senhor. Irmãos, eu gostaria de interceder com vocês nesse momento. Vamos ficar em pé para a gente encerrar com intercessão. Eu já fiz essa intercessão. Eu já pedi perdão ao Senhor por muitas orações erradas que eu já fiz na minha vida. Orações cínicas, céticas. É possível que você esteja com seu coração irado, porque Deus fez alguma coisa ou que você esperava, ou permitiu alguma coisa que você não gostaria que fosse assim. É possível que o seu coração esteja cheio de ira de Deus e questionando, Senhor, por quê? Se esse questionamento é um questionamento honesto, esteja preparado para o Senhor falar ao teu coração os porquês. Agora, se o teu questionamento for um questionamento cínico, cético, eu gostaria de convidar você, assim como eu fiz,
a pedir perdão a Deus, liberar o seu coração. Deus é um Pai amoroso, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Nós não conseguimos entender aspectos dela agora, mas com certeza, todos os porquês da nossa vida estão com ele. E no momento certo, ele haverá de revelar a cada um de nós. Então eu gostaria de fazer uma primeira oração nesse sentido. Se em algum momento da sua vida você já orou com o seu coração irado diante do Senhor, coloque essa ira e peça perdão a Ele. Em segundo lugar, eu vou fazer uma outra oração. Eu vou orar, irmãos, sobretudo por aqueles que estão enfrentando dificuldades seríssimas. E aqui eu quero orar pelo pastor Ismael Machado, mais uma vez. Um homem de fé, e quem conhece Ismael sabe, espontâneo, mas o momento que ele vive é complexo, meu irmão. Só Deus é quem pode ser o bálsamo no coração daquele homem, porque ele, como um ser humano, é possível que questionamentos assim estejam tentando cercar o seu coração. Acontece. Negar isso é negar a nossa constituição, o jeito que a gente é. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor essas duas questões. Pai, nós agora intercedemos, e juntamente com a igreja, Senhor, em primeiro lugar, nós queremos nos arrepender, Senhor, dos momentos em que a gente foi cético, no momento em que a gente fez orações cínicas, e no momento em que, com muita ira, a gente olhou para o Senhor como o causador de todos os males de nossa vida. Nesse momento, juntamente com a igreja, Pai, eu quero te pedir perdão mais uma vez. E permita, Senhor, que o teu Santo Espírito me faça te enxergar como tu és, Deus amoroso, misericordioso, poderoso, forte. Nós vamos estar com o Senhor um dia. Pai, nos ajuda. Derrama do teu sangue sobre nossa vida. E toda sorte de sugestão maligna que venha tentando derrubar a nossa fé e nos afastar do Senhor, caia por terra do nosso coração agora. Senhor, em segundo lugar, eu quero interceder, meu Pai, por aqueles que os porquês da vida estão doendo na alma. Eu quero interceder, Senhor, por aqueles que a alma dói, mas não tem a quem dizer, e muitas vezes tem até vergonha de mostrar para o Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelo pastor Ismael, Senhor. Quero clamar por Júnior Saboia, meu Deus. Quero clamar por Serjão, meu Pai. E muitos que estão, Senhor, com sua alma, tendo decisões ou passando por momentos difíceis em suas vidas. Senhor, que o teu bálsamo seja poderoso, maravilhoso e percebido por cada um filho teu aqui nessa noite. Meu Deus, meu Pai, a dor dessa mãe, meu Deus, que muitas vezes intercede e clama pelo filho, mas não vê mudança nenhuma nos filhos, meu Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, seja esse bálsamo que essa mãe precisa, meu Deus. E que ela continue a perseverar na oração. Porque enquanto o Senhor não decidir, ainda está em aberto. E é o Senhor soberano quem decide tudo e todas as coisas. Meu Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Olhe para mim por um instante. Respire bem fundo. Deus abençoe vocês e tenha uma boa noite de sono.